Então, vamos ver conceitos básicos em grafos. Está vendo aí? Sim. Então, conceitos de conectividade. Volta e meia eu coloco um termo em inglês, não é para ser pedante, não. É porque depois vocês vão ler o termo em inglês, vão ler um texto em inglês, aí você já sabe o que se trata. Então, aqui eu estou mostrando, a definição é essa, um grafo. Essa é uma definição praticamente universal, desde os textos mais básicos até os mais avançados, no paper mais adiantado, na revista mais complicada, ele vai usar grafo GNA. É um grafo G, contém um conjunto de nós, N, e um conjunto A de arcos. O que é um arco? É um par ordenado de nós, I, J. Cardinalidade é o tamanho do conjunto. Conjunto N tem N elementos, conjunto A de arcos tem M elementos. Na verdade, essa figura devia vir depois do que eu vou mostrar. Em todo caso, eu já posso falar. Isso é um grafo não direcionado, por quê? Eu não estou indicando setas e não estou interessado, quer dizer, você pode percorrer esses elementos aqui nos dois sentidos. Nesse aqui eu coloquei setas. Na verdade, para ser mais exato, eu deveria colocar uma seta para lá, outra seta para cá. Tá? Esse aqui você vê que a seta é só nesse sentido. A seta é só nesse sentido. A seta é só nesse sentido. E aqui a seta tem dois sentidos, ou seja, tem uma seta 4, 5, outra 5, 4. Uma seta 1, 3, outra seta 1, 3, uma seta 3, 1. 1, 2, 2, 1. Então, para ser um pouquinho mais explícito, eu vou diferenciar grafo não selecionado, que é um conjunto G de nós e arestas. Em inglês chama edges, por isso que é o E. Edges. Tem gente que não diferencia isso, viu? Mas eu vou trabalhar dessa forma. Então, e o conjunto NA é o conjunto de nós e arcos. Tem gente que também diferencia o seguinte, um grafo é uma topologia de arcos e nós. Quando você associa valores a arcos ou nós, comprimento, tempo de viagem, capacidade, custo, etc., aí você tem um grafo. Tem uma rede, desculpa, rede. Então, o grafo GNA é um grafo direcionado. O arco A pertence ao conjunto de arcos A. E ele é direcionado, ou seja, A e J, ele sai de I e vai para J. I é chamado cauda, em inglês tail, e J é chamado cabeça, em inglês head. Ou também vou falar início e fim do arco, mas em suma, a ideia é essa. Isso aqui supostamente seria uma seta. Adjacência. O que é uma adjacência? Os nós I e J são adjacentes se estão conectados por um arco. Então, quer dizer, o próprio I e J início e final, eles são conectados, né? Então, são adjacentes. E dois arcos são adjacentes, eles têm um nó comum. Então, o arco IJ termina no J. E o arco KJ termina no J também. Logo, eles são adjacentes. Aí a gente vai para o notebook. Intrografos. Cadê você? Intrografos. Então, aí com ela? Com ela? Vou tentar seguir a aula e o notebook. Então, primeira coisa no notebook. Você importa a biblioteca NetworkX. É uma biblioteca poderosíssima de redes. Faz muita coisa, quase tudo com ela, com NetworkX. E mais, eu vou importar e vou dar um apelido para a NetworkX. Vou chamar de NX. Por quê?
Porque senão eu teria que toda hora falar networkx.graph, networkx, não sei das contas, network, então para facilitar, isso aí inclusive é meio quase que não digo uma regra, mas é muito comum fazer isso. Importar o networkx é nx. Aqui eu vou começar, então já importei, olha só o que eu fiz, importei e criei um grafo, por enquanto vazio, GNX Graph. Assim é a forma de fazer. Agora eu vou adicionar nós e arestas a ele, que eu vou primeiro criar um arco não direcionado, que G é um arco não direcionado. Como é que você sabe? Que aqui está escrito graph. Como é que eu sei que é direcionado se tivesse escrito digraph ou digraph? Eu posso adicionar cada nó separadamente, como posso adicionar vários nós a partir de uma lista. Eu fiz as duas coisas aqui. Adicionei um separadamente e adicionei outros nós, 2, 3, 4, 5. Agora eu pergunto, quais são os nós que tem G? Ele vai me responder 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou querer representar isso aí, tá? Então eu defini, isso é uma coisa meio arbitrária minha, eu defini assim uma posição 0 aqui e assim por diante, tá? Ó, o que eu estou usando aqui? Estou usando um dicionário que tem para cada nó, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem a posição 0, 0, 1, 1, 1 menos 1, 2, 1, 2 menos 1. Então, usei dicionário, aquela estrutura que a gente viu ainda agora. Tá? Vou rodar, então já sei que as posições são essas. E vou importar uma outra biblioteca, que é o matplotlib, para poder imprimir isso que eu fiz agora. Tá? Então, estou importando a biblioteca, não vai fazer nada. E agora eu vou desenhar usando um comando do NetworkX, que é draw networkx. Só que se eu quiser mostrar, eu tenho que usar o PLT, que eu acabei de importar aqui agora. Viu? Aí desenhou essa figura aqui. Eu falei que eu ia até, quando? Eu ia até o 15, né? Eu vou até o 15 para a gente dar uma paradinha, tá? E volta depois. Agora eu vou adicionar arestas. Adicionar uma aresta separadamente. E depois adicionar uma outra aresta aqui. Esse comando aqui eu nunca uso, viu? Se eu quero adicionar aresta, eu adiciono logo uma lista. Vou adicionar essa, que ele já fez aqui, e vou adicionar add edges from essa lista aqui. Então, ele vai adicionar um montão de arestas ao mesmo tempo. Lembrando que aresta é como se fosse arco, só que não direcionado. Agora eu vou mostrar o que eu tenho de arestas no meu grafo G. Isso aqui. E agora eu vou desenhar esse grafo G. Agora ele tem, além de ter os nós que ele já tinha, agora ele tem arestas. Então ele vai desenhar tudo com arestas. Viu? Quiser saber o número de nós, number of nodes. Quiser saber o número de arestas, number of edges. Se eu quiser saber quem é adjacente ao nó 1, então ele vai dizer quais são os nós adjacentes ao nó 1. Viu? Ou eu posso simplificar ainda mais. Posso botar G entre colchetes 1, ele vai me dar o mesmo dicionário com os vizinhos de 1. Quem são os vizinhos adjacentes de 1? O 2 e o 3, que tem arco ligando a eles. Estou aplicando o conceito que a gente acabou de ver. Ih, esse negócio está tudo fora de ordem. Se eu quiser... Bom, então vou parar aqui. Vamos lá?
Então, Não me aquece. então tá, vou continuar. Grau de um nó. Grau de um nó é o número de arcos que tocam no nó, seja saindo, seja chegando, se bem que um grafo não direcionado não tem nada, tanto saindo como chegando é a mesma coisa. Né? Eu até tinha no notebook, eu tinha como encontrar o grau do nó 1, G degree de 1, a figura é essa, né? Então, o nó 1, ó, tem dois arcos chegando, dois anéis chegando nele. Então, o grau dele é 2. Aqui, desculpa, esse aqui. O grau dele é 2. E esse aqui é o grau de dois nós, do 1 e do 3. Então, ele cria um dicionáriozinho e diz o grau do 1 é 2 e o grau do 3 é 3. Então, 3, ó, tem 1, 2, 3 arcos chegando nele. Ok? Rodei, pronto. Agora voltamos para o texto. Aí tem parecido com grau, mas só que associado com grafos direcionados, que eu tenho a setinha apontando. Eu tenho o semigrau interior. O que é o semigrau interior? É o número de arcos que chegam no nó, que são incidentes para o nó, em que o nó aí é a cabeça ou o final dos arcos. E eu posso querer saber... Então, esse aqui é o semigrau interior. A gente vai ver exemplo depois. Mas os nós que são a cauda ou início dos arcos que chegam em I é um conjunto de predecessores ou de precedente de I. E eu uso com essa letra aqui, que é uma letra grega chamada gama, gama de I. Então, gama de I é o conjunto de precedente do nó I. Eu tenho vários arcos que chegam no I. Se o semigrau anterior de I é 3, eu tenho 3 precedentes, que são os nós cauda dos arcos que chegam em I. E o semigrau exterior é a quantidade de arcos que saem do nó I. O I é a cauda. Aí eu posso ter também um gama mais, que são os sucessores do nó I, que são os nós sucessores de I. Então, voltamos para o notebook. Sabe o que está acontecendo? Uma coisa estranha aqui. Eu acabei de entrar no notebook e corrigi a numeração dele. E só que ele voltou a esse aqui que está com numeração errada. Tá ok. É 14 e 15, não sei porque ele deixou errado. Mentira, eu sei por quê. É porque eu estou rodando de novo. Quando ele roda de novo, ele incrementa a numeração. That is. Então foi o seguinte, para ficar ordenado, eu vou fazer... Ou então eu não vou rodar. Também se vocês porque o resultado já está aqui. Não, melhor rodar. Desculpa. Vou rodar. Vou restart e clear output. Aí ele vai voltar a numeratura do 0, do 1. Aí eu vou começar a rodar de novo, até o 15 que eu fiz. Importei. Aí quando eu rodo é que ele dá a numeração, tá vendo? Fiz esse. Fiz esse. 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 Esse.
10. Pronto. Agora, para trabalhar com semigrau interior e semigrau exterior, eu tenho que ter um grafo direcionado, certo? Uma forma de criar um gráfico direcionado, eu posso pegar e criar cada arco separadamente. Mas uma forma de criar é eu pegar o gráfico não direcionado que eu tenho e transformar em direcionado usando esse comando aqui, ó. O NX, lembra que é o Network X, de gráfico, da gráfico, vou chamar de gráfico mesmo, que é mais. De gráfico de G. Quem é G? G foi esse gráfico que eu criei aqui em cima. Agora eu vou transformar ele no digrafo. Só que esse digrafo vai ter todos os arcos indo e voltando. Ele transformou uma aresta, cada aresta vai ser um arco em cada sentido. Aí, para não ficar tão cheio de arcos, eu removi alguns arcos agora. Agora são arcos mesmo. Está vendo? Criei uma lista para remover e tem um comando da meu grafo H remove edge dessa lista aqui. Agora eu vou desenhar esse grafo direcionado, que é o mesmo que vocês têm na figura do texto. Aqui sim você pode saber a lista de sucessores, por exemplo, isso como corresponderia àquele gama mais de 2. Quem são os sucessores de 2? É o 1, o 3 e o 4. Está vendo? Qual é o semigrau exterior de 3? É 2. Sai um arco para cá e um arco para cá. Qual é o semigrau interior de 3? É 2 também. Chega esse arco, chega esse arco. Tá bom? Então, voltando à apresentação. Ele vai até o 30. Deixa eu ver porque ele vai até o 30. O que eu tenho mais aqui para fazer? Ah, tá. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser, eu só coloquei as arestas, ou os nós, e não defini nada de cor, ou peso, ou, né? Peso, ou custo, ou tamanho que seja. E aqui é uma forma de você definir atributos para uma aresta, ou para um arco, no caso aqui. No caso aqui, para aresta, porque é tudo G. G, e aqui é do H. Então, no arco 1,3, eu estou dizendo que o peso dele é 0,75. E da aresta 1,3, estou dizendo que a cor dela é azul. Agora, quando eu perguntar quem são os arcos que saem de 1, os sucessores, ele vai me dizer o seguinte, ó, do 2 não tem peso, não tem valor nenhum, e o 3 tem um peso associado a ele, que é o weight que eu dei agora. Se você quiser criar um gráfico já com os pesos, que é o que vai interessar para a gente, criar arcos com custo, ou com tempo de viagem, ou o que seja. Então, estou criando aqui um outro gráfico, chamado FG, adicionando arestas com peso. Add weighted edges from uma lista. Esse comando é que você usa para criar essas arestas com peso. Gráfico não direcionado, não tem nada, tanto saindo como chegando é a mesma coisa. Aí, se eu quiser saber quais são os nós, então essa é uma coisa interessante também. O fato de eu ter criado arestas, eu estou implicitamente criando nós. Não posso criar arestas sem criar nós. Então, quando você criou as arestas, ele sabe que você tem aresta 1, nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. Chegando 2 arestas chegando nele.
Então, o grau dele Então, você é pergunta 2. quais são os nós de FG? 1, 2, 3 e 4. Esse aqui. O grau dele é 2. Quiser saber quem são os adjacentes? Esse aqui é o De grau todas de dois nós, do 1 e do 3. Então, ele cria um os nós, dicionáriozinho de ele vai dar o grau do 1 é 2 nó e o grau 1, do 3 é 3. adjacente é 2 com peso tal. Então, Nó 3 com peso 3, tal. ó, E assim tem por 1, diante. 2, 3 arcos chegando nele. Ele dá do nó, quem é o adjacente, ou seja, quem é o nó Agora voltamos cabeça para o texto. do ar com 2, e qual é o peso dele. Foi o que eu fiz aqui. Com 2 tem peso 0,125. Aí tem parecido com sai grau, o 2, só que associado com gráficos sai direcionados, 3 com peso que tem a 0,75. setinha apontando. Eu O tenho 2 sai semigrau por 1, interior. esse dicionário. Por isso O que é o semigrau por isso que eu interior? mostrei o dicionário É para o número vocês. de arcos que chegam no nó. Agora, são quem são incidentes para o nó. Em que o nó aí as arestas é a que saem cabeça ou o final dos arcos. 1, 2 e 1, 3. E eu posso querer saber... Então, esse que é o semigrau interior. A gente vai ver são as esse arestas depois. que saem de 2. Mas não, os desculpa, nós que são... Que entra para 2, que chega em 2. que são para 2. a cauda ou início dos arcos que chegam em I, é um conjunto de predecessores ou de precedente de I. E eu uso com essa letra aqui, que é uma letra grega chamada gama, gama de I. Eu vou descobrir e falar para vocês. Então, o gama de I é o conjunto de precedente do nó I. Eu tenho vários arcos que chegam no I. Voltamos aqui para... Se o semigrau anterior de I é 3, eu tenho 3 precedentes, que são os nós cauda dos arcos que chegam em I. E o semigrau exterior são dois conceitos aqui que a gente não vai usar. Quantidade de arcos que saem do nó I. É um arco que começa e termina. O I é a cauda. Aí eu posso ter também um gama mais, que são os sucessores do nó I. São os nós sucessores de I. Então, voltamos para o notebook. Bom, propriedades de conectividade. Primeiro, dado um gráfico direcionado... não, desculpa. Sabe que está acontecendo uma coisa estranha aqui? Eu acabei de entrar no notebook. 2. Que cada arco tem um ponto comum com o anterior e com o seguinte, com exceção do primeiro e do último. Repara bem, na cadeia, eu não estou respeitando obrigatoriamente o sentido dos arcos. Esse é o conceito principal associado à cadeia que eu estou mostrando para vocês. A cadeia, ela não obrigatoriamente... Você pode estar com com grafo direcionado. A cadeia não vai respeitar obrigatoriamente o sentido dos arcos. Então, a cadeia não leva em consideração a orientação dos arcos. Então, eu tenho um grafo aqui. 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 4. 4, 3 é uma cadeia. Tá? Se bem que aqui não valeu muito o conceito que eu quero dar. Seria melhor se eu tivesse falado assim, por exemplo, que 3, 2, 1 é uma cadeia. Porque aí eu estou uma sequência que tem nós comuns, né? Mas não estou obedecendo o sentido do arco. Esse exemplo aqui não foi muito feliz, não. Tá? O exemplo que está aqui não foi muito feliz, não. É importante, a cadeia alimentar não é tão importante, não. O importante é isso aqui. O nó I do arco 1, quer dizer, o primeiro nó, o nó cauda do arco 1 e o nó cabeça do último arco são os pontos extremos da cadeia. Então, se a cadeia, uma cadeia IJ, se o I diferente de J, é uma cadeia aberta. 3, 2, 1, é uma cadeia aberta. Si igual a J é uma cadeia fechada, que é um ciclo. 3, 2, 1, 4, 3. Isso é um ciclo. Se agora você quiser respeitar, primeiro caso, cadeia, ela existe ou num grafo não direcionado, obrigatoriamente vai ser cadeia, e ciclo,
ou num grafo direcionado em que você desrespeita o sentido dos arcos. Vai na contramão. Se você respeitar o sentido de todos os arcos, você está fazendo um caminho. Então, é como se fosse uma cadeia, um caso particular, em que todos os arcos são orientados no mesmo sentido. Então, é importante diferenciar a cadeia de caminho, considerando a orientação dos arcos. Então, aqui eu tenho I0 e 1, depois I1 e 2, estou respeitando toda a orientação. Eu não posso ter I0 e 1 e I2 e 1. Eu tenho que respeitar a orientação. Caminho alimentar também não me interessa muito agora, o que me interessa é circuito. Circuito é um caminho fechado em que o nó inicial é igual ao nó final. Ou é a mesma coisa, um ciclo onde todos os arcos estão orientados no mesmo sentido. E agora, pergunta 10.3, tá? Pergunta. Seguinte, se você encontra, tem um gráfico qualquer, se você descobre uma cadeia entre dois nós I e J, eles estão conectados. Portanto, a conectividade está associada à presença de cadeias e não de caminhos. Por outro lado, se eu tenho um caminho entre I e J, eu digo que J é acessível desde I. Então, eu vou diferenciar a conectividade, estar conectado pelo fato de ter cadeias e acessibilidade pelo fato de ter caminhos. Quando eu considerar grafos como um todo, eu vou saber se eles são conectados ou são acessíveis. Um grafo sem ciclo é chamado um grafo acíclico. Tudo bem. Agora vamos ver. Ih, está tudo errado esse 37. Vamos ver se está certo. 37 e 42. Vamos ver. Tá certo. Eu vou ter que fazer isso aqui agora. Ele vai desfazer minha mineração. Tudo bem. Vai em cadeias e caminhos e vamos ver como é que eu crio um grafo usando caminhos. Eu peguei o grafo G e criei um caminho nele. Caminho com três nós. 0, 1, 2. Então, 0, 1 e 1, 2. Aqui, eu também posso adicionar esse caminho 1, 4. Então, agora eu tenho 0, 1, 1, 2 e 1, 4. Mas, como eu fiz esse erro, não vou conseguir fazer isso agora. Bom, o que é um grafo completo? Um grafo completo é um grafo em que, se eu não tiver I para J, o arco operador tem de J para I. O que é um subgrafo? Então, eu tenho o grafo GNA completo, não é completo no sentido daquele grafo é GNA, e eu vou criar um outro grafo G'. Repara bem, eu tenho um N' e um A', diferente de NA. Então, como é que ele é gerado? Eu pego um subconjunto de N, que é o N', e como eu estou pegando um subconjunto de arcos, de nós, desculpe, os arcos que estão pendurados nele têm que cair fora também. Olha o exemplo aqui. Então, o grafo é isso aqui. Se eu tirar 1 e 4, todos esses arcos aqui vão cair fora. Então, o meu G', né, o subgrafo, ele tem só os nós 2 e 3,
e os arcos que estão ligados a 2 e 3. Entendeu isso aqui? Estou sentindo que houve uma certa desconexão aí, a partir do erro que eu tive lá embaixo. Né? Por favor, se manifestem. Se não estiver entendendo, por favor, reclama agora. Pode repetir, por favor? S subgrafo? Sim, subgrafo. E tem um gráfico completo. Olha o gráfico completo aqui. Um subgrafo é o seguinte: você esquece alguns nós. O N' está contido em N. Então, você esquece alguns nós. No caso, 1 e 4. Se eu esqueço esses nós 1 e 4, todos os arcos que começam ou terminam em 4 têm que ser esquecidos também. Então, eu só fico com 2 e 3. Foi? Esse é o resultado principal. Foi? Sim, obrigado. Alguém tem dúvida sobre isso? Não, estou tranquilo. Por favor, reclamem, que eu sei que tem muita informação aqui. Outro conceito. Grafo parcial. Então, o que é um grafo parcial? Eu deixo todos os nós, só que agora eu retiro, ou abstraio, ou desconheço alguns arcos. Então, naquela mesma figura que eu mostrei aqui antes, esse é o grafo completo. Eu vou deixar todos os 4 nós, só que eu vou desconhecer alguns arcos. Então, um grafo parcial obtido a partir daquele lá. Será que eu vou achar no notebook isso aqui? Ou vou levar uma surra de novo? Bom. Aqui, no Network X, você cria o subgrafo fazendo o quê? Lembra que o subgrafo, eu vou tirar alguns nós. Então, que nós eu vou tirar? Os nós que eu vou colocar numa lista lisnó. Então, o subgrafo é o G subgrafo, tirando os nós que estão na lisnó. Então, se eu printar agora os nós que ficam, quer dizer, eu vou tirar... Desculpe, agora me equivoquei de novo, mas foi só conceito aqui. A lista de nós que vão ficar, que eu vou falar os que vão ficar, que são 1, 2 e 4. Se ficam 2 e 4, então os arcos que eu tenho é 1 para 2 e 1 para 4. Nessa figura aqui. Eu estou deixando 1, 2 e 4. Então, os arcos são 1, 2 e 2, 4. Ok? E aí o subgrafo, e também tem o arco, sim, 1, 2 e 1, 4. Esse aqui. Eu desenhei isso aqui, esse funcionou. Não funcionou, funcionou. O de baixo é que não funcionou. Eu queria plotar o desenho todo com o subgrafo. Então, esse aqui não funcionou por algum motivo. Grafo parcial. Então, o grafo parcial, o que eu faço? Eu vou desconhecer algumas arestas. Então, primeiro eu fiz uma cópia do G em G2. G2 é uma cópia de G. Não, tá bom. Eu vou trabalhar com esse copy G aqui. Eu vou remover alguns arcos. Quando eu remover alguns arcos, eu vou ficar com os nós, mas sem os arcos que eu removi. Ele não vai aparecer porque eu um erro que eu não sei qual é que foi feito aqui. Isso está mostrando os nós.
Mas, em suma, se eu tiro 4, 2, 5, 3 e 3, 2, eu tirei 4, 2, 5, 3 e 3, 2. Quatro, 5, 3 e 3, 2. 4, 2, 5, 3 e 3, 2. 4, 2, 5, 3 e 3, 2. Eu vou ficar só com os outros arcos que eu não tirei. Tá péssimo esse negócio, desculpe. O notebook aqui me atrapalhou essa história. Bom, cadê esses caminhos? A gente devia ter visto. Ciclo-circuito. Acho que eu não vou mostrar esse aqui, não. Está muito confuso esse coisa. Vou mostrar esse gráfico bipartite aqui. Isso vai funcionar. O que é um componente de um grafo? Então, no componente, eu estou querendo saber se tem conexão. Lembra que conexão tem a ver com cadeias. Eu vou com a aula até o final e na hora que vem eu vou acertar esse notebook e vou mostrar os exemplos lá. Está muito confuso isso aqui, senão vai atrapalhar vocês. Então, é o seguinte, um componente é quando você quer saber qual é o subconjunto de nós que estão conectados. O que é conectado? Que tem uma cadeia entre eles. Então, aqui é como se eu tivesse dois componentes. Tem uma cadeia entre esses nós e tem, na verdade, até caminhos entre esses nós, mas, além disso, tem cadeias também. Então, o componente, lembra que um subgrafo, o que é? Eu esquecer alguns nós, no caso aqui, se eu esquecer esses dois nós, isso aqui é um subgrafo. O grafo inteiro é AB. Se eu esquecer esses três nós, isso aqui é um subgrafo. Então, um componente é o máximo subgrafo que está conectado entre si. Pensa como se fosse duas ilhas. Então, cada ilha é um componente. Dentro da ilha eu estou conectado. Entre as ilhas eu não estou conectado, não tem ponte entre eles. Esse é o conceito de componentes e o conceito de ligado, então, a cadeias. Se você trabalhar com... Quer dizer, se um grafo tem cadeias entre todos os elementos, o grafo inteiro é conectado. Um grafo fortemente conectado é quando você tem caminhos entre todos nós. Então, se todo mundo tiver caminhos, arcos, no caso, aí, né, direcionados, entre todos os nós, o grafo inteiro é fortemente conectado. Se não tiver todo mundo fortemente conectado, você tem componentes fortes. O que são componentes fortes? São subconjuntos de nós que estão fortemente conectados entre si. Então, isso aqui é um componente forte, todo mundo é fortemente conectado entre si. Isso aqui é um componente forte. Isso aqui é puramente abstrato, né? Quer dizer, um nó sozinho ele é conectado com ele mesmo. Eu acho que mas matematicamente é assim que se considera. Então, repetindo. Um grafo é conectado quando ele tem só um componente. E um componente, cada componente, é o máximo subgrafo que está conectado entre si, como se fossem as ilhas que eu consigo identificar. Então, se eu tivesse mais uma ligação aqui, estaria todo mundo conectado, então esse grafo, A e B, seria um grafo só conectado. No caso do componente forte, eu tenho subgrafos que estão conectados entre si, fortemente conectados entre si. Tá? Não vou nem ler o notebook agora, porque ele me traiu. Um grafo bipartite.
é aquele onde o conjunto de nós pode ser, você tem um conjunto de nós e pode separar esse conjunto em dois subconjuntos. Um conjunto S e um conjunto T, em que eles são disjuntos, não fazem parte ao mesmo tempo de dois conjuntos, e não tem nenhuma ligação direta, nenhum arco ou nenhuma aresta conectando elementos do mesmo conjunto. Então, aqui eu não tenho arestas ou arcos conectando entre eles e nem entre eles, mas tenho de um para outro. Pode ser de ida e volta, tanto faz. Interessa que funciona dos dois lados. Entendeu, Rafael? Você tem fábricas, tem, sei lá, consumidores, está distribuindo das fábricas para os consumidores. Aquilo pode ser representado por um gráfico bipartite. Você coloca as fábricas aqui, coloca os CDs aqui, e está mandando das fábricas para os CDs, querendo minimizar o custo total. Então, não tem ligação. Nesse problema aqui que eu estou mostrando, não tem ligação entre as fábricas, nem entre os CDs. Poderia, né? Na realidade, você poderia uma fábrica mandar para outra e mandar para o CD, mas o que eu estou mostrando é isso aí. Entre os nós daqui, desse conjunto S, não tem conexão entre eles direta. Entre esses nós do conjunto T, não tem conexão entre eles. Tá certo? Outro conceito importante, árvore. Uma árvore, eu posso ter uma árvore. Eu posso ter um grafo com um montão de nós e arestas. E dentro dela identificar uma árvore. Tá? Uma árvore é um grafo conectado e sem ciclos. Então, tá vendo? E o conectado é no sentido de conectado mesmo, de cadeias. Apesar de que aqui tem arcos, né? Por exemplo, daqui não tem um caminho, tem uma cadeia daqui para cá. Eu tenho uma cadeia daqui para cá. Eu tenho caminho daqui e para cá. Mas não tem cadeia, não tem caminho daqui para cá. Tem cadeias. Tá? Então, se você tem um gráfico e você seleciona, você pode até pegar uma parte dele, N nós. Duas dentre as três propriedades vão definir uma árvore e vão implicar na terceira, ou seja, eles têm que ser conectados, tem cadeias entre todos nós, eles têm N-1 arcos. Se acontecer isso, 4 nós, 3 arcos. Se acontecer isso, obrigatoriamente ele não tem ciclo. Então, duas das propriedades já definem uma árvore. Se ele é conectado, tem N-1 arcos, é uma árvore e, portanto, não tem ciclo. Se ele é conectado e não tem ciclo, obrigatoriamente é uma árvore e ele tem N-1 arcos. Se ele tem N-1 arcos e não tem ciclo, obrigatoriamente ele é conectado. Então, duas dessas três definem uma árvore e implicam na terceira. Uma árvore, que eu posso fazer uma árvore com um subconjunto dos nós. Eu posso fazer uma árvore num grafo parcial. Mas, se eu tomo todos os nós, desculpe, mais um conceito aqui. Eu posso fazer uma árvore num subgrafo, ou seja, que eu considero só um subconjunto de nós. Mas, se eu tomar todos os nós, eu vou pegar um grafo parcial. Por quê? Porque eu vou desconhecer alguns arcos. Bom, primeira pergunta. A linha tracejada é uma árvore estendida? A grafo estendido tem que pegar todos os nós. Desse grafo, o grafo é tudo isso aqui. Claramente não, porque eu tenho um componente separado aqui. Se eu tenho um componente separado, ele não está conectado. Se ele não está conectado, eu não posso dizer que isso aqui faz parte de uma árvore. Mas o tracejado é uma árvore. Se eu esquecer essa parte do grafo.
e pegá-lo tracejado, é uma árvore. Então, por isso que é importante ver o conceito do grafo parcial aqui. Porque a árvore... Professor, Então, estou só no texto, estou dizendo o seguinte: com componentes 5 e 6, esse é um componente. Isso aqui não é uma árvore estendida. Mas sem ele, isso aqui é o tracejado é uma árvore estendida. Então, claramente, você, para ter um grafo, uma árvore estendida, conectando todos os nós, só se o grafo for conectado. Conectado, com cadeias, não obrigatoriamente com caminhos. Bom, quando você tem um grafo parcial, que é uma árvore estendida, e acrescenta um arco qualquer fora da árvore, obrigatoriamente você vai criar um ciclo. Então, cada arco fora da árvore define um ciclo único. Deixa eu ver uma figura aqui. Não, isso não. Pensa que a minha árvore é com essa aresta e essa aresta. Estão vendo? Se eu incluir essa aresta, eu vou formar um ciclo. Então, por definição, uma árvore não tem ciclo. E conecta todo mundo. Se eu pego uma aresta ou um arco que está fora da árvore e incluo na árvore, ela deixa de ser uma árvore. Ela forma um ciclo e deixa de ser uma árvore. Isso é o que está dito aqui. Se ao grafo parcial se agrega um arco qualquer G, então forma-se um ciclo. Né? E é um ciclo bem definido, é um ciclo único. Se eu incluir o 2,4 ou 4,2, eu vou fazer esse ciclo aqui. Não tem como confundir. É o ciclo composto de 2,3, 3,4 e 4,2. Bom, não vou no notebook agora para não dar mais problema. Arborescência. O que é arborescência? A arborescência ela é uma árvore, só que todos os arcos são direcionados ou saindo de um nó em direção a todos os outros, ou chegando num só nó. Então, isso aqui é uma arborescência. Isso aqui é uma arborescência. Essa arborescência saiu do I e foi para todos os outros. Está vendo? Sempre direcionado. Essa aqui saiu de vários nós, como se fossem folhas, né, em direção a uma raiz. Então, na árvore, eu não levo em consideração a orientação, mas na arborescência eu levo em consideração a orientação. Isso aqui eu não vou nem falar, porque na aula que vem a gente vai falar em árvore. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o gráfico bipartite. Vai funcionar ou não vai? Deixa eu ver. Funcionou. Número de componentes do grafo que eu criei ali, parcial. Tem um componente, quer dizer, conectado. Lista de nós do componentes, todos nós. Ele está conectado? Então, esses aqui são recursos que o Network X te dá. Vamos supor que você tem uma rede com 2.000 nós. E aí você está trabalhando com ela, tenta fazer um caminho mínimo, não consegue fazer porque ele não está conectado. Então, isso aqui te permite saber se é um componente só, tanto forte ou componente não direcionado, né? E se está conectado. Se eu fizer a pergunta, ele não está conectado, eu já sei que tem alguma coisa errada na minha rede. Num grafo direcionado, que é aquele H que eu fiz direcionado lá em cima, ele não está fortemente conectado porque, agora que vem a figura que eu tinha que mostrar, esse grafo aqui. Ele está conectado, porque tem cadeias em todos eles,
Mas ele não está fortemente conectado porque eu não tenho caminho entre 5 e 3. Está vendo? Porque o 5 vai até aqui, mas não vai até o 2. Então, eu não conecto 5 com 3. Eu tenho 2 componentes fortes aqui. Aliás, esse, tem 3 componentes fortes. Vamos ver. Número de componentes fortes nesse H. 2. Lista de nós dos componentes. 4 e 5 formam componentes, 1, 2, 3 formam componentes. Árvore, acho que a árvore acho que vai funcionar. Componentes é o plural de componentes. Você já viu uma coisa dessa? O Google está me respondendo, está dizendo que definindo componente, só que eu falei componente aqui. É o telefone que está me respondendo. Então, estou criando uma árvore aqui. É um grafo qualquer, por isso que eu chamo árvore, NX graph, coloco os nós, coloco as arestas. Definir as posições e vou desenhar. Está vendo? Isso é uma árvore. Vou perguntar se é uma árvore. True. Vou adicionar uma aresta 3, 5, só para atrapalhar. Vou desenhar agora esse gráfico com essa aresta 3, 5. Então, obviamente, ela deixou de ser uma árvore. É uma árvore? Não. O H, esse grafo H que eu tinha mostrado, é uma arborescência? Também não, ele está todo cheio de circuito. Né? Agora eu vou transformar a árvore, essa árvore aqui, numa árvore direcionada. Mas só que eu já sei que ela não está, ela virou uma, ela poderia ser uma arborescência, só que ela tem aquele, ela tem esse arco aqui que faz circuito. Aqui ele forma circuito, lembra? Que eu estou trabalhando com grafo direcionado, então ele forma circuito. Nem circuito ele forma, ele simplesmente fecha. Porque eu não tenho o arco daqui para cá. Então tá. Mas, de qualquer maneira, isso aqui não é uma arborescência. Eu tenho um arco aqui que está ligando, está conectando 2 nós. Tem que ser tudo saindo da origem, por exemplo, em direção aos outros nós, ou tudo chegando num certo nó. Aqui eu tenho conexão entre alguns nós. Pessoal, com exceção dali do meio, que houve aquela bagunça ali, que eu vou consertar, os conceitos estão aí.